Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu ajudo vocês a dominarem as técnicas e ser reconhecida por ter um trabalho único. Como vocês estão? Hoje estamos aqui no pós-feriado, né? Isso aí. Sempre pensando em fazer coisas diferentes, coisas que ainda a gente não mostrou. Então fiquem aí que nós temos muitas coisas para mostrar para vocês hoje. Vai ser uma peça bem bacana, uma coisa que a gente não faz há tempo, que é uma peça para bebê. Sempre nos pedem e a gente gosta muito de a Leti principalmente gosta muito de trabalhar com as coisas infantis. É a mesma coisa, vocês podem usar as técnicas em outras coisas também. Mas o princípio, isso que a gente procura sempre mostrar aqui, que o princípio é sempre o mesmo. A mesma técnica, que vai ser uma peça infantil, mas você pode desdobrar e depois usar em outras coisas. As cores mais fortes, né? Cores mais fortes, com outro completo estilo, usando as mesmas técnicas. Isso que eu te mostro aqui. O dia foi bem corrido, porque nós estamos preparando para a semana que vem. Nós vamos ter a semana de Natal da Arteira. Então, queremos convidar vocês para se prepararem, reservem esse horário. Nós vamos fazer uma peça bem bonita, com várias técnicas, muitas coisas de Natal. E vão ser 4 dias de aula, segunda, terça, quarta e quinta. E dessa vez vai ser diferente, porque você vai começar e terminar a mesma peça. É uma peça bem elaborada, com muitas coisas que a gente vai mostrar para vocês. Então, queridas, hoje nós vamos fazer uma peça de infantil, de bebê. É uma capa de caderno. Nós vamos sugerir aqui como um álbum de recordações. Pode baixar lá um pouco o Leti no Face. Só baixar, não virar. Isso. Sem terrorismo. Sem virar a câmera. Boa noite, Rosa. Oi, Rosa. Esse aqui é uma capa de caderno. E depois a gente manda colocar o aspiral. De MDF, né? De MDF. Nós vamos sugerir que vocês usem, que a nossa cliente que vai comprar use com aquelas folhas plásticas organizadoras, como é que se chama? Tipo de classificador, né? De pasta? Pasta. Para colocar dentro folhas com escrito as recordações, com fotos, com pequenas lembranças do bebê que você pode guardar aqui e fazer um álbum, certo? Então, a ideia vai ser de menino com urso. Aqui não apareceu urso. Esse ursinho é de resina, é uma gracinha, com stencil das folhas e com a plaquinha, com a aplicação da plaquinha de MDF. For um artesanato, obrigada. Não precisa, não, né? Eu acho que só um pouquinho pode. Oi, Bita. Dulce Barcelos, boa noite. Boa noite. E sábado nós vamos fazer uma live shop com as nossas coisas de Natal que nós já produzimos. Então, sábado às 15 horas e segunda-feira às 20 horas vai ser a aula especial de Natal. Então, nós vamos avisando, vocês vão ver os avisos no Instagram, no Face. A gente vai colocando os horários, tudo, para quem quiser participar. Você pode pensar, será que eu vou ficar fazendo 4 dias de aula? Pensem só numa coisa. Quando a gente começou a pintar, a gente não tinha acesso a nada disso, né? Não. Então, nós estamos aqui disponíveis para ensinar as coisas que a gente acumulou durante todos esses anos. Pouquinhos anos. E nós estamos aqui, vamos mostrar para vocês, ensinar, porque o nosso objetivo é que o artesanato seja valorizado e principalmente divulgado. Nós temos que ser cada vez melhores para todas sermos valorizadas juntas. Não adianta fazer umas coisinhas mais ou menos. Se você tem condições, é gratuito. Nós estamos aqui disponíveis para ensinar para vocês. E ainda tiramos as dúvidas. E nós não estamos falando que nós somos as únicas, as melhores, nada disso. Nós estamos ensinando o que a gente gosta e o que a gente faz. Então, qualquer coisa,
Fiquem aí Prendo o atentos. grito. Boa noite pra Silvana. Boa noite, galera arteira. Oi. Pra Rúbia. Pra Rúbia. Pra Tere, Oi, Rubinha, Pra Sandra. Terinha. Pra André. Todas as nossas Salete. amigas. Arteiras todas aí hoje. A Salete, achei que ela vinha, Eu também achei que ela vinha. mas não veio. Deixou nós aqui. No vácuo. Leite, eu preciso Sil. de um papel toalha. Eu Sil. botei ali. Como é que tem um sujo? Não, Não, deixa aqui, eu ó. postar. Eu botei o urso em cima. A leite Eu passou a sei. perna. Tá. Então, assim, nós estávamos conversando, porque a gente sempre se reúne e conversa sobre o que nós vamos fazer. E como a gente não quer ficar sempre no óbvio, de fazer sempre a mesma coisa, que todo mundo faz, a gente sempre procura coisas diferentes. Então, nós vamos usar uma técnica que eu já mostrei, mas em outra situação, de peças que não eram de bebê, era uma peça mais rústica. Então, nós vamos usar o rolinho, Parei de trabalhar agora. Salete. esse rolinho aqui que é todo Crespinho. É mais crespinho, furadinho, né? ele é mais furadinho. É um rolinho específico para fazer texturas. É um rolo bem baratinho também, né? R$6,50. É um rolo baratinho que dá um efeito bem bacana. Então, para não ficar tudo igual, hoje nós vamos fazer uma técnica com o rolinho. Boa noite, Michel. Boa noite. Boa noite. Roubando os de lá. Olha a leite roubando meu pessoal do Instagram. Tu viu, mexerica? Eu deixo. Ela me falou hoje que ela ia tirar todos os teus. Ah, tá desse Tu não quer jeito. fazer isso aqui antes? Eu só vou botar uma fita para mim não passar para baixo. Mas aí tu não vai pintar dessa cor? Vou, eu não quero borrar igual. Nunca se deram, agora vamos brigar. Perguntem se eu fico ali dando pitacos quando a Leite está pintando. Só perguntem isso. Eu, uma pessoa que nunca dou opinião pra ninguém. Agora, quando eu pego o pincel, vem todo mundo correndo aqui. Principalmente essas duas Os pessoas olhos. ali. Eu vou botar fita porque eu não gosto de borrar. Eu sou muito Assista caprichosa. uma live que a pessoa tem duas assessoras. Não tem uma, tem duas assessoras. Me diga uma que tem. Não tem, não tem. No máximo um câmera, né? Não, as minhas assessoras são ótimas. Mas Era igual a gente brincadeirinha. bota aqui, ó. Então vai... Olha, Claro que vai isolar e isola de ideia. vez. tô usando aqui uma Michel, fita te crepe. voltei. É. Michel, Já acho... tá sumido. não, ele voltou pra Loli. Não, ele tava Não, lá. tava sumido, Ah, tá. já tava aqui. Ele não tava mais aparecendo. Tava de férias, de arteiras? Enjoou. Não faça isso, Era jamais. demais. Tá, agora cobri tudo aqui, só pra ficar... Vou aí só pra te defender, Raquel. Vem A aqui. Salete. Pode vir, Salete. Isso aí. Eu isolei aqui pra não ficar borrando, porque sempre depois dificulta na hora de pintar. Então aqui nós... Ó, a Leti esqueceu a espátula. Não que eu não tenha falado, né, que nós íamos usar a espátula. Ah, tá. Sobrou. Na dúvida, eu vou pegar mais um paninho. Então, assim, sempre a gente fala das referências de cores. A Loli quase caiu, não vou contar. Então, assim, o ursinho tem esse tomzinho marronzinho, é o Spice que a gente usou. Então, pra não ficar uma coisa só o urso nesse tom, nós vamos usar o Spice aqui também. Mas não vai ser só o Spice. A primeira cor vai ser o Spice. Será que eu baixo Acho um que pouquinho vai aqui? mais pra lá. Eu acho que sim. Pode baixar um pouquinho aí. Então, vamos lá. Acho que melhorou, né? Eu vou botar aqui a tinta com a espátula. Eu vou botar assim espalhadinha para pegar em todas as partes do pincel, sem ser, sem mergulhar o pincel ali, que fique, o pincel não, o rolo, sem que ele fique muito carregado de tinta. Então eu coloquei pouca tinta. A E eu ideia vou- então é que fique pouquinha. É só para dar uma Como se fosse salpicadinha, uma né? pátina, né? Não vai ser uma pintura, né? Não. Mão leve, delicadeza, que é comigo mesmo. Rã. Vai tirar só. Ó, pra não ter o perigo de a gente colocar ali e ficar muito forte, muito... Ó, eu tirei aqui um pouquinho do excesso, porque daí a gente já vê como que tá. Outro segredo de quando a gente vai usar o rolo é que pegue a tinta em todos os lados.
Porque às vezes se fica uma faixinha sem, quando a gente passa, fica aquela marca e depois fica difícil de colocar bem naquele Bem lugar. naquela parte. Isso vale para pintura também, com o rolo normal. Porque às vezes quando a gente faz aquilo e fica Vai uma ficando marca, friso, vai né? ficando friso até o fim da vida. Buenas noches, saludos desde Guaíra, Venezuela. Bem-vinda! A Lady tá fazendo caretinha pra lá. Eu vi. Rosa. Olha, Ó, mas aqui Ficou um que pouco, será né? que não pegou em toda? às vezes é a pressão da... Até a mão. E aqui bem levinha. É, bem levinho. Viu? A Lady não era assim, né? Tu viu que ela tá ficando... Não, é. Acho que tá ela tá fazendo- andando muito comigo. Qualquer coisa tem que abrir vaga para assistentes novos. Que não briguem. Nunca se deram, agora eu vou... Ó. Não aparece muito por causa da cor. Mas, Aqui ó, apareceu, é um dá pra ver, salpicadinho, bem de leve. Vai dar só tipo uma texturinha aqui na nossa peça. Eu vou secar e agora eu vou botar uma segunda cor. Você fez isso aqui? Hã? Limpa o caminho, isso aqui? Aham. Pode ser feito com outras cores, certo? A Leti tá ali, não tá atrapalha mesmo, amiga? Se emocionou. Esse balanço todo é a Leti ali limpando o Aqui rolinho. também? Eu vou usar aqui. Ó, o rolinho, como nós não mergulhamos ele na tinta, então é só superficial. Então a gente dá uma limpadinha com o pano, só pra tirar aquele excesso do Spice, ó. Mas sai bem pouquinho porque ele não foi muito mergulhado. E agora eu vou usar o outro tom de azul, que é o azul Capcold. Esse aqui foi o fundo. E agora eu vou usar esse aqui como uma segunda cor, que é um azul mais acinzentado. E quando a gente trabalha os dois, esse aqui, o lavender, esse seria a próxima cor, né? Esse seria a próxima cor. Se você quiser um efeito que apareça mais, até pode usar um azul um pouquinho mais escuro do que esse. Mas eu acho que não como esse. Que daí ficaria tem que ser um muito, intermediário, muito né? destaque. Então, vou botar a tinta aqui também. Dou uma espalhadinha. Só pra não ficar muita tinta, muito grosso. Daqui a pouco só vai aparecer meu cabeção ali no Face, aqui Ai, espiando. mas essa isso câmera, aparece, tá? né? Tô sempre ali espiando. Tô sempre ali. Só o textão ali, né? Você quer participar de tudo, né? Tá. Ó, o Spice nem tá aparecendo mais aqui. Só ergue um pouco. E agora eu vou fazer aqui ao contrário. Pra pegar em lugares diferentes. Pode fazer para vários sentidos. Vários sentidos. Que lindo que ficou o Spice com essa cor. A gente podia fazer xadrez, outras cores, mas nós optamos por esses tons que vai super combinar com o nosso urso. Eu já vou fazendo a sombra aqui, antes de fazer aqui. Muito escuro pro top? Não, esse que eu pensei mesmo. E agora, antes de tirar a fita aqui na parte de baixo, eu já vou fazer a sombra aqui na parte de cima. Nós vamos fazer uma sombra com o nosso pincel
de cabo amarelo, que tem as cerdas um pouco mais firmes, que é o que a gente, acho que geralmente usa para fazer a sombra. Mas ele vai sujar, não vai? Que é o teu lajota? Quer aqui? Não, por enquanto não, depois sim. Nós vamos fazer a sombrinha aqui com o Spice. E depois nós vamos usar também o Raw Ambert, que é uma cor que a gente usa sempre, que é só para dar aquele toque de tipo um queimadinho assim. Então, Pincel seco. pincel seco com pouca tinta, tira bem o excesso no papel. Movimento circular. Suavezinho. Só para dar... a sombra sempre dá o acabamento da peça, né? Não fica aquela pintura solta lá, sem... E ele vai dar um toque envelhecidinho bonito, que não é um trabalho envelhecido como normalmente a gente faz, né? É só pra dar, assim, uma profundidade, pra ver que não é uma... Pra ter um acabamento, né? O começo, meio e fim da... A gente É. vê tudo. Quer que eu puxe pra cá? E também essa cor vai puxar pra cor do urso e ela faz que fique tudo, assim, harmônico. A Tia disse que caiu o sinal e não consegue voltar. Será que todo mundo... Não tem. Ela caiu ali. Pois é. Oi, Tássia. Chegou bem? Foi... Oi, nem vi você hoje. Não? Não. Ah, ela saiu mais cedo. Trouxe uma cuca, não comeu, foi embora. Não comeu e foi embora. Deu pedaço pra ela. Cadê o ursinho? Tá aí contigo? Tá aqui no meio. Então, já fiz a sombra Spice. Abre o Raw pra grande, mim tá ali. bom. Sim, tá bom. Secador. Vou dar uma secadinha e já vamos passar pra outra cor. Tons de bege Coloca ali e dentro. marrom super combina. Marrom combina com qualquer cor, Eu né? achei lindo Inclusive. com azul. Mas eu acho lindo com azul e com rosa. Verdade. Ela não tá aparecendo agora. Não lembrei. Só vou usar mais essa vez, essa lajota, e depois eu vou trocar. Ó, pra quem não sabe, a gente usa tipo uma... Como é que se chama? Ladrilho lá em... É de piso, né? É. Aham. A gente corta assim em tiras mais finas para poder manusear melhor. Nós usamos porque é mais fácil, porque ela fica firme na mesa e a gente pode fazer os movimentos que a gente precisa com o pincel sem ficar se mexendo quando às vezes usam aquelas plaquinhas de isopor, ela fica muito leve e fica dançando na mesa. Eu particularmente não gosto. Eu Mas acostumei com a pedra também. fica a critério de E cada é um. fácil de limpar também, porque a gente pega as mais lisas, né? Na Fica última fácil. live alguém disse que lá faz com vidro também. Sim, quebrou o verdade. vidro Eu já vi da fazer mesa, em né? prato. Já vi fazer, trabalhar até com prato. Ah, eu já usei pra Aham. casa quando não tinha mais E as Sim. lajotas também são boas pra treinar as folhas, Exato. os traços, tudo dá pra treinar aqui. Porque daí você faz e limpa, faz e limpa. Até fica bom. Aham. Ó, nos cantinhos, sempre a gente dá uma escurecidinha a mais. Dá um toquezinho mais... Não tá muito grande. porque daí fica como se Nossa, fosse uma moldurinha, tá? Então essa parte já está pronta, agora tu pode... Ah, eu vou usar esse aqui. Ai, Então agora eu vou tirar as fitas. vai passar ela por cima. Vou botar outra fita. Me dá um de volta. Pega uma limpa. É. Ai, viu como gostam de gastar material? Pronto. A Leti vai regular a fita crepe. Deve aproveitar mesmo. Quando a Leti não tá de Ela manhã, surpreende. né, Lari? Acho que A gente deita e fala. rola. Usamos tudo que nós temos direito. Hoje abrimos as 2 portas do armário de tinta. Ficamos olhando lá o que nós ia fazer. Mexemos nas caixinhas de resina da Leti. Ela chegou e viu o urso, quase desmaiou. E eu, da onde esse urso? Assim, ó. Eu deixei essa parte de baixo livre. Botei a fita da onde eu vou pintar para cima. Para evitar que a tinta entre por baixo da fita crepe, a gente sempre usa uma borracha. Tu tá com azul.
e dar uma passadinha nessa parte aqui, que Pra ela aderir bem. pra ela aderir bem, ela fica bem grudadinha e não entra Tem a gente tinta que usa aqui uma dentro. lixinha, gastinha, alguma coisa assim, que é o mesmo esquema, né? Sim. E agora eu vou pintar essa parte de baixo com o azul Capicode, que é esse azul mais acinzentado. Que é o mesmo que tu usou aqui em cima, né? Não precisaria colocar fita, mas facilita o trabalho, acelera o trabalho, porque quando tem a fitinha aqui, a gente não precisa ficar cuidando tanto pra não borrar. Quando a gente tá começando, eu gostava de fazer sem a fita, pra treinar mesmo, pra conseguir fazer esse traço mais firme. Mas quando a gente tá com pressa, a gente sempre pode... Eu tenho medo, às vezes, da fita, porque se a tinta estiver úmida, às vezes pode dar algum probleminha, né? Se o MDF não for muito bom, de boa qualidade, quando a gente puxa, às vezes pode sair até um pedaço do MDF junto. Não sai Arrepia, mesmo. né? Aqui no Face não tá travado, né, pessoal? Isso tá normal. Essas plaquinhas não necessariamente precisa ser em caderno, né? Esse tipo de trabalho pode ser usado também em cima de caixas de documentos, farmacinha, dá pra fazer um kit completo com o mesmo Caixa de estilo. documentos fica uma graça, né? É. Eu fiz essa ideia de fazer assim, eu tenho os modelinhos ali que eu tava uma época tentando fazer a nossa marca, né, Leti? Uhum. Lembra? Aquela rosa. Ainda tô em andamento. Tua tia Eugênia. Boa noite. Até a Tita tá aí hoje. As minhas A minha mãe tias me também. prestigiando, a Oi, mãe mãe. da Loli. A tua mãe também tá aqui. Hã? Tá trabalhando? Boa noite, Marisa. Tô trabalhando aqui. Tá que eu saio e aí... Não. Bota eu pra internet. Falta tá. Não vai lá. Vai trabalhar aqui, né? Tá ainda? Não, agora já tá rodando. Não, tá agora eu tô. Então, assim, o azul claro ficou como um fundo. Depois nós usamos o outro tom de azul, esse azul mais acinzentado, para fazer essa técnica aqui. E usamos o Spice também para fazer essa técnica aqui, para remeter ao ursinho, que depois nós vamos botar aqui. Ó, sempre minhas alunas perguntam, Pro, tá bom assim? Não está, precisa mais uma mão. Sempre que você olhar e aparecer o fundo, tá vendo que tá aparecendo o fundo, não tá a cor fechada, sempre precisa passar mais uma mão. Boa noite, Eliane. Qual Eliane? A nossa Eliane? Ó, a mãe disse que também não tá conseguindo acessar. Ah, então a Leti vai desligar aqui um pouquinho do Face pra Sim. trocar a Pra internet, trocar a tá, internet. pessoal? Mas não sumam. Ok. E agora voltamos. Certinho? Acho que sim. Vamos ver se agora ela se ajeita. Estabiliza um pouco. Eu gostei da ideia de fazer essa capinha pra fazer tipo de receitas. Também, tá bem bacana. qualquer coisa. Bota uma folhinha bem bonitinha dentro. Eu adoro caderno de receita. Agora tu pode trocar a lavanda. Não vai me ajudar aqui? Não. Um pouquinho só pra misturar, pra fazer um azul médio pra mim tentar. Tá pronto. Agora a gente vai tirar aqui.
Ó, então aqui já em cima já está com a sombra, agora a gente vai fazer a sombra aqui. Esse espaço aqui, acho que pode, eu vou deixar só com a sombra, mas depois a gente pode colocar ou o nome do bebê, ou recordações, ou o que você preferir colocar. Daquele? Pode achar que eu vou. Qual que tu vai mostrar? Tá, então assim, como eu quero que não seja uma coisa muito forte, a cor natural seria essa, mas eu vou misturar um pouquinho com essa pra ficar um pouquinho mais suave. Como é uma... Vamos usar chanfrado? Aham. Tô jogando uma... Olha se não tá aqui ali na... Não. Meu Deus, elas não param quietas um minuto. Eu vou fazer um tom médio. Eu tô sempre salvando ela. Pode ser. Pode ser o teu? Pode ser. A gente sempre pode ou dar uma clareada, uma escurecida nas cores que a gente já tem, pra fazer a sombra quando a gente achar necessário. Aquele tom aqui eu acho que ia ficar muito vivo para o nosso projeto. Então eu vou clarear ele um pouquinho, misturando com o próprio... Que a ideia é deixar Azul mesmo do que fique trabalhado um pouco mais suave, né? Se fosse um trabalho... É. Um caderno de receita daria pra deixar, Daria né? pra Mas como é deixar. um bebê... Como é um bebê, a gente vai partir para uma linha mais light. Pincel chanfrado, eu gosto desse aqui, eu já falo sempre, mas é que depois me perguntam. Esse pincel aqui é da Keramic, série 331, número 14. Eu uso só 2 tamanhos de pincel, ou 14 ou o 16, tanto faz. Sempre, né? Não tenho outros tamanhos, eu acho que a gente consegue fazer tudo com um só. Vou pôr água ali pra você. Tá? Vai. Então, vamos ao mantra da sombra. Molha o pincel, deixa entrar bem a água. Tira o excesso no papel toalha. Coloca a pontinha do pincel, aquela ponta mais comprida, na tinta. Espalha, espalha. Sem subir, fica mais ou menos no mesmo lugar para não pintar todo o pincel. E encosta no papel de novo. Aí, a gente vai fazer a sombra. A Silvana disse que agora o Instagram tá travado. Vixe. O meu não travou. Essa internet. A internet nos Nos últimos dias, anda meio... ela não está assim 100%, tá? Sempre que a gente faz a sombra de um lado, pra seguir em frente, a gente tem que secar bem. Porque quando a gente faz a sombra e não seca direito essa primeira sombra que a gente fez, quando a gente vai fazer nessa parte, some essa aqui que já está pronta. Daí mancha e é difícil depois também de consertar. Molha, lava o pincel, tira o excesso de água, põe a pontinha na tinta, espalha, espalha e encosta. Então, eu vou fazer essa parte de baixo, sempre lembrando que quando é na borda, tem que ter o cuidado de deixar a ponta do pincel para dentro da peça. A Michelle também comentou que a internet está oscilando bastante. Desculpa, te cortei. Ultimamente, né? Sempre. Se achou que ficou um pouquinho fraca, pode dar uma recarregada. Se o pincel estiver úmido, né? Se o pincel estiver úmido e fazer mais um pouquinho. Ficou bem bonita essa cor. Seca bem. E agora nós vamos fazer os 2 ladinhos que faltam. Vamos outra tampa de caixa, né? Depois dá pra fazer o conjuntinho, né? Fazer a caixinha de documentos. igual. Aham. Eu já fiz um kit com esse urso, né? Ficou Tira o lindo. Achei bem excesso, mimoso. põe a Ele é pontinha, um amor. espalha, espalha, encosta. E até a gente tava conversando que pode ser o mesmo ursinho pra menina. Pode. Sim. A gente só troca Esse é um um lacinho, né? O lacinho Só rosa no só orelhinho. muda as cores e... Tá, prontinha essa parte. Vamos secar. E agora nós vamos fazer o resto. A ideia é a seguinte.
nós pintamos aqui uma plaquinha de palha, que nós vamos colocar aqui no meio, com o ursinho, que a Leti roubou. Esse ursinho aqui, que eu já vou mostrar como é que nós vamos pintar. Então, vai o ursinho aqui. E em volta nós vamos fazer as folhas. Isso aqui tem um nome que nós não estamos lembrando. Alguém sabe? Essas folhas. Esse raminho. Esse tem um raminho nome. aqui. Não, a gente se bateu o detalhe e ninguém lembra. Não lembramos de jeito nenhum. Então, eu vou fazer primeiro essa sombra aqui com o Spice. Vou deixar essa plaquinha pronta. O pincel Tá aqui. Com esse? com o mesmo pincel que a gente fez antes. Acho que não aparece. Não. Vai. Ó, como ele tinha um pouquinho do marrom mais escuro, só um pinguinho, porque aqui tem uma aguinha fora do contexto. Põe mais pra... Quando a gente quer trocar a cor, que não é muito diferente, a gente pode só bota na tinta que você vai usar no momento e tira bem o excesso no papel. Se tiver alguma cor a mais, ela vai... Só vou dar uma sombreadinha aqui na nossa rodinha. Um sujinho. Só um sujinho para não ficar liso, pálido. Nós tínhamos pensado também, pode-se usar xadrez, poá, listrado. Mas como a gente faz seguido com essas técnicas, hoje a gente resolvemos mudar. Fazer um fundinho diferente. Um fundinho que depois vocês possam usar em outras coisas também. E até pra mostrar, né? Da outra vez a gente fez com o caque, com o RAW. Olha como Ficou já mais dá a escuro, diferença. né? Ele já vai puxando pro tom do urso, tá? Reserva. E agora vamos pegar o urso, o chocolate e o paninho úmido. Eu vou falando e elas vão pulando aqui. Só Quer esperar um pincel pouquinho. pra passar? Pode ser aquele amarelinho Pode. lá? Não sou Ou era pra respondendo. outra coisa? Ele é pra cola, mas pode ser Cola. branca pra colar a placa. Ah, vamos colocar rápido. Ah, então tá. Mais rápido. Tá, elas me deram um pincelzinho escabeladinho, mas não tem problema. Vamos fazer de conta que eu Oi, estou Ana indo. Tereza. Ana Tereza disse que Oi, tava Ana com visitas, Tereza. chegou agora. A ideia hoje é um álbum de recordações para bebê. Depois dá uma espiadinha lá. Ó, a ideia é essa, depois a gente manda colocar o aspiralzinho e nós vamos usar com o ursinho, tá? Então o ursinho nós pintamos ele de Spice e essa partezinha aqui do focinho, areia. A Loli já molhou um paninho aqui, já torceu. Então, para dar uma profundidade nesses pelinhos, nós vamos passar o chocolate. Ele é todo cheio de relevinhos, A Ana disse que depois vai ver do começo. que facilita para usar esse tipo de técnica. Abre o RAW um pouquinho. Eu vou usar aqui o chocolate e um pouquinho do RAW Ambert, só para dar uma tonalizadinha aqui no nosso urso. Tá? Agora, tipo, tu vai Eu tirar tô o excesso. limpando, tirando o excesso, Sem tirar tudo, né? Só... sem tirar tudo. É resina esse, Raquel? Esse é resina. É lindo esse urso. Eu achei ele bem... relativamente fácil de trabalhar, né? Porque Muito dependendo fácil. de colocar o top, fica menino, fica menina. Ele é um Fofinho, ursinho né? bem fofinho mesmo. Olhem que bonitinho que fica. Vou secar. Vai usar preto? Hã? Vou só de preto pra fazer o olho. Não. Eu tenho estilete novo lá. Tá aí, Ah, tá. sim, sim. Pra ali tá rico.
Mas antes de fazer os olhos, eu vou fazer a sombra aqui do focinho com o Spice. Dá pra sombrear resina, gessos, tudo dá pra sombrear. Então, vou usar de novo o nosso pincel chanfrado. Outra água? Quero. Sempre trocando a água, principalmente quando a gente vai sombrear em cores, cores mais claras. Porque às vezes se a água tá com uma meia tingidinha de azul, de verde, de outra cor, pode aparecer. Então, pontinha na tinta, espalha, espalha e encosta. Na resina, no MDF, é sempre o mesmo esquema pra fazer a sombra, né? Ó, sombrinha faz toda a diferença. Ô, Isa, Às vezes, a pessoa que vai comprar Oi, nem Cleusa. sabe o que é sombra. Não sabe, mas quando olha, vê que a peça fica bonita. Porque ele fica com profundidade. não muda, né? Muda completamente. Ele fica com expressão. Adoro me queimar. Hã? O que tu adora? Me queimar, que coisa A Leti tá brincando com a cola quente. Ela tá meio sádica hoje. Ai, que amor. Esse ursinho tem de gesso, os grandes, Ah, que dá verdade. pra fazer a decoração do quartinho, fica bem legal. Faz com fazer completa. Amor, aquele gestinho. Olha como já muda. Então, agora, eu vou pintar o olhinho. É bem pequenininho. Eu vou fazer ele só pretinho. Com o meu pincel novo. Esse é da Condor 422000. Esse é o melhor pincel que eu acho como filete. Gosto também. Pra fazer os olhos e cílios e... Dá pra ver? Dá. Esse olhinho já veio marcado. Onde que tá o olho? É, ele é bem pequenininho. É, quando não tá pintado, não dá pra ver praticamente, né? Não. Que bonitinho. E mesmo que ele seja peludinho, dá pra gente fazer uns cíliozinhos bem delicadinho. Ela não ia se aguentar só fazer a bolinha, né? A cara da Leti. É, Não vai dar pra ver os cíliozinhos? Acho que o cíliozinho não vai talvez aparecer. não dê pra ver ali, mas aqui dá. Tu quer fazer uma bolinha branca? Quero. Vamos fazer a luzinha do olho e a maquiagem do urso. Tá, já entendi. Então, só porque é uma coisa... Às vezes a gente acha, é difícil, demora pra fazer. Viram que rápido que é, né? Só fiz uma luzinha. Sempre quando for fazer a luzinha, também cuida pra ficarem para o mesmo lado. E você é sádico. O que eu acho bonitinho? Aquela coisinha branca no narizinho. Ah, a luzinha do narizinho. Então, vamos fazer uma luzinha pra Leti. No narizinho. Pontinha. Espalha, espalha. Encosta bem suavezinho. Ó, pra não ficar muito forte, eu usei um pincelzinho seco só pra dar umas batidinhas. Como se fosse um mopzinho, Dá pra né? ver ali? Dá. Deixa eu ver aqui se... A luzinha aparece. Bonitinho. Certo. Quer um papel? Ó, vou dar pra Loli, entreguei o meu pincel pra ela, se sumir já sabe. Credo. Tava aqui a bolinha. Não, é E que eu vocês perco, estão né? procurando? E elas perdem também. Pra fechar. A capinha. Tá aqui? Ah, tá. Eu guardei.
tinta óleo para a tela, pode ser qualquer um em tom vermelho ou rosa, para fazer a maquiagem do bichinho. Então, sempre dá uma vidinha também na peça. Espera um alarme bem aqui Eu na acho que é frente. um alarme. Que bom, né? É só uma sujadinha, né, Raquel? É só uma sujadinha. Tem um desses aqui, menorzinho. Tem. Pega ali só pra mim dar uma clareadinha ali Tô dentro enxergando ele da... aqui, ó, lá ali na da segunda orelhinha. caixinha lá. Aí, na segunda daqui pra lá. Aí. Isso. Aleluia. Tem dois. Pode ser o pequenininho. Então, como vocês veem, às vezes a peça a gente começa fazendo, ela fica bem sem vida, bem sem graça. E tudo nós vamos acrescentando. A Ana Tereza tá perguntando por que tinta óleo, Raquel? É porque como ela é oleosinha, quando a gente passa, fica suave e a gente consegue espalhar da forma que a gente quer, né? Ela pega em lugares mais fica suave, fica delicado, fica meio transparentinho, mas dá aquele tom avermelhadinho. Mas pode ser um blush, né? Quem não tem, Pode. Pode ser blush. Muito tempo usei só aquela blush. maquiagem mesmo. Eu usava sombra. Mas É, uma cor sombra bem- rosa, Aham. vermelho. Vermelho nem existe, eu acho. Ó, se Tem. quiser dar uma É. passadinha, Sim, daí é como? rouge. Tá dando Ela se pra empolgou, mim. né? Era pra ser só um É, negocinho sim, simples, sim. mas ela não... Eu não gosto de coisinhas simples. Tá? Que Dei amor. mais uma clareadinha nos pelinhos dele, porque o ursinho é meu, né? Tá lindinho assim. Por isso que tu passa ela no dedo e tira bem o excesso. Ó, porque ela é uma tinta oleosinha, ó. É como... E daí fica fácil de espalhar. Eu uso também no MDF. Inclusive, né? A Rosa tá falando, passei a usar a tinta óleo, achei bem melhor, é fácil de trabalhar. É, né? E ela fica bem bonita e tem boa fixação também. E dura uma eternidade, né? E pode ser qualquer tom avermelhado, rosado. Eu tinha essa é Essa laca rosa- gerânia. Isto, ó, da Gato Preto. Mas pode ser qualquer tom. E vocês sabem que essas tintas a óleo, elas duram a vida inteira, né? Exatamente. Por isso que eu falei, a gente usa tão pouquinho. Não, e eu tinha uma caixa de tinta a óleo, isso aí é de anos, né? Não. Essa aí vai ficar no testamento. Ó, então... Mas pode ser nova, tá, pessoal? Se vocês tiverem. Mas se você já alguma vez pintou tela e tem lá guardada, que não quis se desfazer, sempre tem uma utilidade. Quer colar com uma fitinha? Ali dividido. Aham. Aqui, ó, chega a estar de boca aberta. Eu vou ter que ter uma câmera filmando O elas bastidor. pra vocês verem. Tá reto, gente? Ainda eu tô torta pra mexer. Acho que tá, né? Quer vir aqui? Tá reto, assim. Ah, agora não quis, né? Não, pode ser assim mesmo. Tá ótimo. Pelas letras que tá. Ó, vamos fixar aqui também pra não ficar saindo do lugar. Ah, boa aqui também ela. Pra não... É que daí não passa por fora. A minha assistente número... Ó, bota desse lado. É, o Silvio Santos com a filha número 1, número 2. Tá. Fixamos. Chega, né? E nós vamos usar 2 tons de verde. Um que é o verde musgo, que é o mesmo número da cor que a gente fala. Ele é um tom médio, não é um tom muito vivo, é um tom médio, que vai combinar também com essa cor, não vai sair muito daquilo que a gente tá propondo aqui nessa peça. Ele Então- seria tipo um verde oliva? É um pouquinho mais Não, claro, mais eu acho. claro. Então, pincel pituá, eu gosto desses aqui da Ceramic, que eles Eles não são- são chatos, eles têm uma voltinha que facilita o trabalho. Mesma coisa, bate, tira o excesso. A Ana disse que também tem tinta óleo. É bom, né, tinta óleo. Tudo a gente vai experimentando e vai vendo o que dá pra usar. Nós, quando a gente mudou de loja, né, Leti? Que a gente achou que aqui ia ser tudo organizado no seu lugar e pouca coisa. Só o necessário. Nunca mais. Ai, hoje eu olhei aqui pro
Ah, lá, aquele fundão. Gente, vocês não têm noção a quantia de coisa que a gente tem. E com o Natal é inevitável isso, eu acho, né? Que daí é uma fita, daí tem 85 cores de uma fita. Aí E outra eu fita- tento usar tudo pra ver se acaba, né? Assim, mas daí eu já encontro outras coisas guardadas que eu tenho que usar também. Então, se preparem que vai ter live até Cleusa Jardim, boa noite. boa noite. Quem trabalha com artesanato e gosta de artesanato sabe que Eu passo mais tempo aqui do que fazendo as minhas coisas e tu não tem noção de coisa que eu tenho em casa. Porque assim, eu vou usar, eu vou fazer, eu vou. eu não é que eu não faço, eu faço bastante coisa, mas é que eu vou comprando e continuo tendo bastante. A Lete compra, esconde, daí quando ela não tá, eu acho as coisas. Sabe? Ainda que aqui nessa loja não tem o balcão de gaveta, né? Porque às vezes a gente batia nas gavetas lá pra achar as coisas escondidas. Daí Vou trazer a, um bom mas armário. daí a Lete. Oi, tia Mari. A Lete fez uma prateleira ali só de caixas, tudo escrito. Carimbos, resinas, pedrinhas. Daí quando ela não tá, eu e a Lori batemos nas caixinhas da Ana Tereza diz que tá apaixonada nas fitas de bolas, mas não tá encontrando. Como? Fita de bola? É, Socorro, diz que também gosta de artesanato. Ai, gente, é muito bom, né? Comprar coisas. Bem-vinda, Rosimari, do Mato Grosso. Bem-vinda. Do norte. É que a gente fala Mato Grosso do Sul, às vezes, né? Mato Grosso lá em cima. A Cleuzinha também é do Mato Grosso, né? A Cleuzinha também. Nós temos uma aluna. Ai, lá no Ela calor. tá aqui? Lá no calor. Tá aí, Cleuzinha, Ah, querida. É a Cleusa qual Jardim? Não, a Não, Peruso tá aqui. Tá aí? A Cleusa Jardim tá aqui. A Cleuzinha é de A Rosemary que gosta Novo do muito Parecis. de artesanatos. Ah, é A maravilhoso. Janice, mesmo. que é cliente aqui da loja. Ó, a Dani, tua amiga. Oi, Oi, amiga. Dani. A Janice A é lá de cima Janice também, né? é Belo Horizonte. É de Minas, isso aí. Eu lembrava que era lá de cima. Tá. Eu vou agora dar uma erguidinha. Só pra dar uma secadinha. Eu não Você gosto. quer por lá? Eu não gosto de colocar esse ar quente direto em cima do stencil. Então, eu vou tirar aqui e a Lete vai fazer. Nós tínhamos que gravar um bastidor de nós se organizando com as peças, né? Porque as pessoas não têm ideia. Ó, Cleusa, ela disse que lá tá frio, 14 graus e muito vento. Nossa, Tá frio Vamos falar, mesmo. Leti. Desculpa. As pessoas não têm ideia, às Hoje- vezes, do que é pra gente fazer uma peça na live, né? Então, agora, seguindo mesmo a mesma... mesma ideia? A mesma ideia. Eu não vou trocar o pincel, eu só vou trocar a cor. Como são 2 tons de verde, eu não vou lavar o pincel nem nada. Eu vou usar ele sujo mesmo, só que daí eu bato bem ele aqui. Quer outro papel? Tiro essa primeira... A primeira cor, porque dá uma clareadinha. Tem? Dá mais um papel? Quero. E agora eu vou fazer a sombra das folhas. Eu vou fazer só as pontinhas dela um pouquinho mais escurinha. Puxou o casaco, ela disse. Tu tem casaco aí, Cleusa? Deve ter levado 1 ou 2, né, pra garantir. Vai que, né? Ah, eu tô dormindo com o lençol térmico. A Frozen tá magoada com nós, eu não sei o que deu, que veio bugar nosso verão aí. Já era pra nós estar com marquinha de biquíni. Olha lá. Ah, eu tô com meu lençol térmico bem faceiro, porque eu adoro frio. Eu tô com meu pijama de soft. Se o Fernando escuta isso, ele se separa. Vamos botar uma energia solar na tua casa, Raquel? Eu adoro lençol térmico, eu acho a melhor Aí coisa não dá nem pra reclamar que gasta. Eu tenho, mas eu uso quando tá mais frio, assim. Terça-feira eu vou contar, a Raquel tava de meia calça. Tá, de lã. Por baixo da calça. Sim, Ela tava- mora Na terça foi friozinho. Mas não tempo. E aquele lá é frio. Ah, lá é Daí hoje eu não vim de meia porque eu pensei, a Loli vai ficar falando que eu tava. Eu tava de meia de lã. Lá é frio, meu Deus. A minha casa é fria, Lá na loja é frio. Na tua casa é verdade. Lá na mãe também. mas eu me acostumei. já. Até eu cheguei em casa, amanhã tá de Só que eu fogão me a lenha agasalho aceso. bem. Certo? Vamos ver. O frio que deixa a pele bonita. Pronto. Ai, que lindo. Tem um cotonete só ali que passou um pouquinho. Ninguém lembrou do nome disso, né?
Alguém sabe o nome dessas raminhos? Ai. Nem vou falar, porque eu vou errar. Desistir que já de saber o lindo. nome. Ó, Bem delicadinho. fica bem delicadinho. Pingou na placa. Foi tu, eu acho, que tava do teu lado. Tu que tá com os verdes aí, ó. É, foi ela, né? O nome desses raminhos aqui, Ana. Alguém lembra? Como que chama? Eu vou fazer... eu vou fazer mais uma sombra aqui. Que horas são? Dá tempo? Dá, sim. É 10 para as 9. Eu achei que tá pobre, né? Hã? Eu achei ele pobrinho, mas é que agora é no meio daquelas... É, mas só pra dar mais uma... cor? Spice. Só pra dar mais uma acentuada aqui nessa sombra, que eu fiz com o pincel amarelo de cabo duro. De cabo duro, não. De cerdas mais duras. Eu tô tão concentrada que eu nem Nossa. percebi. Agora eu vou fazer outra sombra em cima com o Spice. Tá? Põe na pontinha. Não lembro. Espalha, Eu espalha. disse que também não lembro. Encosta. Não reparem que a gente tá meio cansada. A gente vai bugando. Porque a gente vai fazendo tanta coisa. Ele fica sem voz. Tá falhada já. Ai, como é que é o nome disso? Isso, e a Leti nem dormiu essa noite ainda. Dormi pouco. Mas a Leti fica cansada quando ela dorme. Rama de oliveira? Não. É, Não, eu mas já sei, tem não um nome. sei se não é. Não é rama de oliveira. Será que não é? Não. Eu acho que é. Na Grécia Não é? Antiga, em vez de receberem as atuais medalhas de ouro, prata e bronze, os atletas eram premiados com coroas de pequenos ramos de oliveira entrelaçados que representavam a suprema glória para a alma grega. Eu acho que é, Loli. Não é. Não tá entrelaçado? Tá, mas tu entendeu a ideia, né, cabeça? Não, mas tem um nome. Empresta A o Mari Leti. sabe. A Mari da... Eu vou fazer agora um pespontinho aqui. Que eu peço às vezes pra ela e ela diz, ah, eu sei o que é. Nós estamos quase Olha aqui, terminando. Leti. Olha aqui, ó. Ali ela, ó. Como é que tá o diz nome ali? ali? Esse de ramo dos vencedores ali, dos... Mas não tem um nome? Coroa grega vencedora de ouro. Louro vencedor. Louro. Louro, não. Tá. Tá. Pra fazer Vamos descobrir. os pespontos, sempre quando a gente for fazer traços finos, cílios ou pespontinhos assim, eu uso a tinta um pouquinho mais molhada. Folha de louro. Coroa de louros também Ó. tem. Marisa Tá, falou agora aqui. chega. Chega Tá, de parei. folha. Tá bom? Tá. Stop. Segura o pincel como se fosse escrever, apoia a mão em algum lugar na peça e vai fazendo o pesponto. Dependendo da pressão que você usar no pincel, vai ficar mais grosso ou mais fino. Como a gente gosta mais delicadinho, é só não apertar muito o pincel, que ele vai ficar bem fininho. Porque quando tu Sempre passa na tinta, apoiando a tu dá mão. uma giradinha, ele dá uma pontada, né? Ele fica com a pontinha bem fininha. É, essa pontadinha que a Loli fala é quando a gente põe aqui na tinta e dá uma giradinha no pincel, ó. Que daí ele sai com a ponta bem fininha. Esse aqui, o 3 zeros, ele é um pouquinho mais curto. Pra mim, fica bem numa distância certa que eu consiga fazer esse tipo de trabalho mais assim, que precisa de mais coordenação motora. A Leti prefere um pouquinho mais longo, né? Esse Tudo seria o 2 depende zeros, da né? distância que a gente pega aqui. E até o 2 zeros ele guarda um pouquinho mais de tinta também, né? Por ser um pouquinho mais longa a cerda. Eu acho mais fácil pra fazer as listinhas compridas. Eu uso daí 2 melhor. também, aham. Dá pra enxergar? Dá. Então, só pra não ficar aquela... tu quer colar aqui, Leti? Não quer colar o urso antes. Ou quer colar aí? Não sei, tanto faz. Tanto faz, então me dá a cola rápida. Só me aprontaram hoje, né? Depois fica me olhando aí. A Loli não para. Ela fica andando ao meu redor. Cola rápida, pode ser também a cola... É cola instantânea que chama. Tava olhando se tinha. Sim, né? Não, porque vai que não tinha.
Então tá de tudo. Acho que ele tem que ser com a quente, né? Porque ele tá com um defeitinho aqui atrás. Assim, tem... Já ligou a cola quente? Faz tempo, ela tá brincando com a cola quente ali. Só pra garantir. Então, esse aqui que é mais irregular atrás, tem algumas peças de gesso e de resina que às vezes não é bem retinha. Então, aí a gente usa a cola quente. Que lindo que Aqui foi esse mais ou topinho. menos, né? Sabe que eu não sou muito boa de pontaria, né? Não muito nas bordas. E tem que ter cuidado também. Se a peça às vezes tá com a orelhinha um pouquinho alta e apertar, quebra. Uhum. Então sempre aperta aqui na parte mais Mais grossa. grossa. A Leti fez um topinho de Uma gravatinha. tecidinho, uma gravatinha. Daí, se fosse a menininha, dava pra pôr aqui. Na orelhinha, né? Tá bom? Que amor. Que lindo! Então, a princípio é isso. Que amor. Aqui dá para escrever o nome da criança ou recordações, se você quer já deixar pronto para depois vender. Documentos, dá para fazer todo o kitzinho assim. O que acharam? Lindo. Eu Ah. amei. Ai, minha Pode cara. erguer ali. Amei ele. Esses ursinhos sempre não tem como dar errado, porque a peça é bonita. Então, fica fácil de pintar e fica fácil de vender depois. E é um trabalho totalmente personalizável, né? Porque com o Sim. nome do bebê, dá pra Se não escrever. botar esse topinho nele, dava pra fazer um acabamentinho e botar um topinho aqui, ó. Pra Também. fechar. Também. Mas como já tem esse ramo de alguma coisa, Eu digo pra fechar o ramo aqui. então nós resolvemos... Que amor. se não tivesse esse raminho, dava para usar aquele cordão de São Francisco com acabamento, um né? topinho aqui. Também ficaria bonito. testar Então, pessoal, semana que eu tenho que Sábado. falar. Tá, calma. Sábado, às 15 horas, nós vamos fazer uma live shop, uma live de vendas para mostrar nossas peças de Natal e outras coisas também que nós vendemos na loja. Que nós vendemos também coisas de tecido, que vocês não veem muito, pinheirinhos, várias coisas. Então, nós vamos mostrar tudo sábado, às 15 horas. E na próxima semana, a partir de segunda-feira, vão ser 4 dias de aula, segunda, terça, quarta e quinta, que vai ser o especial de Natal da Arteira. Nós estamos colocando no story, a gente vai avisando, mas vai ser uma peça que vocês gostam muito, que todo mundo gosta, Verdade. quem pinta. Então, eu quero que vocês fiquem atentas e nos acompanhem semana que vem, que vão ser 4 dias de aula, que nós estamos preparando e vamos mostrando agora durante os próximos dias. Tá Lembra bom? de ativar as notificações. Ative, mandem coraçãozinho pra mim. Eu vou mandar. Mandem coraçãozinho, compartilhem com as amigas para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho e participarem aqui das nossas lives. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu sinto falta quando não tem live. Nós aqui nos divertimos. Que horas? Às 20 horas. Não sei aquela que é saber de sábado? Sábado, às 15 horas. E segunda, terça, quarta e quinta, às 8. Às 20. Mas nós vamos sempre colocando ali. Raquel, qual a sugestão de preço para uma peça dessas? Ainda não calculamos. Mas é que ia ser baratinho. É baratinho. Essa coisinha a pé. R$6, R$7, O R$8. conjuntinho? É, Oito? é. Mas em torno de 45, acho, né? 50 reais, mais ou menos. Depende se vai vender com as folhas já ou não, né? Depende se a gente já vai colocar, nós vamos colocar o aspirãozinho, tem que ver quanto que a gente vai gastar.
A Rosa tá perguntando que árvore atrás de você foi a Leite que fez? Foi aquela lá, aquela Quer que ver? mostrou aquele... Pega lá pra mostrar pra... Vamos aquelas aqui, ó. Essa daqui foi a Leite que fez. Essa aí. Baixei que é aquela dali pra cá, aquela Fui eu, ali, fui eu, foi fui na eu. live. Pega lá o pinheirinho pra nós mostrar mais de perto. Ó, a Isa tá lembrando que vai ter... nós vamos falar sobre precificação na semana que vem também. Olhem que lindo. Aqui botar nós um raminho botamos um Feliz Natal. Será que ele aparece ali? Ó, e em cima o Papai Noel. Esse foi a Leite que montou. Vai ter rosa, vai ter com azul, vai ter com branco e dourado. Vai ter muitas coisas. A Cleuzinha tá perguntando, ela disse que perdeu o começo da aula. Ela tá perguntando por que dos buraquinhos. Boa noite, É Liane. É como se fosse um caderno de É uma capa de recordações. caderno. É uma capa. É. Pode ser feito para receitas, pode ser feito para... Nós, como sugestão de bebê, a gente fez para colocar aquelas folhas de De plástico, né? Tipo de pasta. arquivo. De arquivo, é? É, aquelas folhas plásticas de arquivo para colocar dentro, dá para colocar um papel de scrap e daí colocar foto, escrever coisas, recordações, datas e fazer um álbum de recordações pro bebê. Fica lindo. Fica bem bacana. É um presente bom também. Porque às vezes as clientes chegam aqui e querem um presente de bebê, Que o mas bebê a já mãe tem já tem tudo. tudo. Então, essa é uma sugestão. Esse é a caixa de documentos, a gente sempre vende nessas ocasiões. Fica lindo, né? Para presente, porque as pessoas já têm tudo. Isso? A Cleuzinha disse que daí ela vai assistir desde o começo a aula. Isso. E esperamos vocês, então, agora, o próximo dia que vamos nos ver é sábado, às 15 horas. Se vocês quiserem, a gente vai mostrar a loja lá embaixo. E várias coisas que a gente não mostra, geralmente, porque não dá tempo. Então, se vocês quiserem participar, e na próxima semana, a nossa Vão aguentar nós a semana inteira. especial de Especial Natal. de Natal. Nós vamos falar de preço, nós vamos falar de cores, opções, Várias técnicas, técnicas. muitas coisas bacanas que nós estamos E a preparando peça para vocês. é linda. A peça é linda. Ainda bem que Nova. tem duas, uma pra mim e uma pra ti. É. Tão desse jeito. Eu vou me lembrar disso, vocês duas. Daí tu pinta duas. Tá. A Ana Tereza tá pedindo pra te chamar ela depois, tá? Sim. Ana! E eu ia dizer a peça de Natal, que é da semana do Natal, uma peça nova, uma peça que a gente ainda não Sim, a apresentou. gente nem fez ainda. E nem vou mostrar. Nem que eu Não, tenha só vontade. na segunda-feira. Não, mas vai ter que começar, Elas não me deixam. Porque eu não sou uma pessoa boa de guardar segredos. Não me contem. Não, por isso que eu falei, só segunda-feira que nós vamos mostrar. Ainda bem que eu não vou ficar aqui sozinha. Não, nós vamos te segurar, nós não vamos deixar. É linda. Aguardem. Tô louca pra mostrar já pra vocês. Então tá bom. Então tá. Até Certo? sábado. Até sábado. Ou até segunda. Nós Até puder sábado ver. e segunda, né? No mínimo, tem que chamar as pessoas, né? É, mas nós vamos avisar. Nós vamos fazer chamada. Gente, se prepare. Vai ser muito bacana. Nós estamos muito animadas e nos preparando, estudando e... Vai ter luzinha na peça. É, vai ter luzinha. Deu, chega. Deu. Chega Olha, de é pior que spoiler. eu. Chega de spoiler. Beijos, então. Beijos, Boa obrigada noite. pela presença Boa noite. e Tchau. até Sábado. Sábado. sábado, às 15 horas. Tchau.